Olá, bem-vindos! Olha, hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação bem inusitado. Vamos juntar um personagem de desenho animado que todo mundo adora com uma das obras mais, digamos, pesadas da literatura. A pergunta parece simples, mas as implicações, são bem profundas. Se o Zé Colmeia, ele mesmo, fosse julgado pelas leis do inferno de Dante, onde é que ele iria parar? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. E tudo começa com essa frase. O famoso bordão do Zé Colmeia. Só que isso não é só uma frase de efeito, não. Nessa nossa análise, isso aqui vira a peça central da acusação. É, basicamente, a confissão dele de que ele não age por puro instinto. Ele age num outro nível, o nível da responsabilidade moral. E aí vem a grande questão que vai guiar nossa conversa. Essa inteligência toda que ele diz ter, será que ela é a salvação dele? Ou será que, na verdade, ela é justamente a chave para a condenação? Para descobrir, a gente vai ter que seguir a lógica implacável de Dante. E a nossa jornada vai seguir a mesmíssima estrutura do inferno de Dante. Vai ser uma descida, passo a passo, círculo por círculo, para a gente conseguir determinar o lugar exato do Zé Colmeia nesse universo. Ok, antes de começar a descer, a gente precisa estabelecer algumas regras básicas para esse nosso experimento. Afinal, para aplicar a teologia de Dante num urso de desenho animado, a gente tem que concordar com 3 premissas fundamentais. Vamos lá. Primeiro, vamos assumir que o Zé Colmeia tem uma alma racional. Ué, ele fala, ele planeja, ele se acha inteligente, então ele está sujeito às leis morais. Segundo, vamos presumir que ele morre sem se arrepender. No universo de Dante, o inferno é para quem se apega ao seu pecado. E terceiro, o mais importante de tudo, isso aqui é uma simulação, tá? É um exercício para a gente entender a lógica moral de Dante, não para condenar de verdade um urso de ficção. Com as regras definidas, podemos começar a nossa descida. Vamos começar pelo mais fácil, eliminando os pecados mais leves, aqueles dos círculos de cima do inferno, para ver se o Zé Colmeia se encaixa em algum deles. A acusação mais óbvia, claro, é a gula. O cara passa a vida inteira obcecado por cestas de piquenique. Então, o lugar dele seria o terceiro círculo, com os gulosos, certo? Bom, não tão rápido. E é aqui que a gente chega num ponto crucial na lógica do Dante. Veja bem, a gula é um pecado de incontinência. O que isso quer dizer? Quer dizer que o apetite, a vontade de comer, simplesmente domina a razão. É uma fraqueza, entende? Agora, o Zé Colmeia é o exato oposto disso. Ele não é dominado pelo apetite. Ele usa a razão, os planos, toda a sua inteligência para servir a esse apetite. E aí o jogo muda. Quando a inteligência vira ferramenta para o vício, o pecado deixa de ser uma simples fraqueza e se torna malícia, com M maiúsculo. E isso joga ele lá para baixo, bem mais fundo no inferno. Certo, então não é gula. Será que é violência? Afinal de contas, roubar é um ato de violência contra a propriedade de alguém, né? Isso colocaria lá no 7º círculo. Mas vamos analisar os métodos dele. De novo, o método dele é tudo. O Zé Colmeia é um mestre da astúcia, não da força bruta. Ele usa disfarces, ele inventa geringonças, ele engana todo mundo para pegar as cestas. Ele não sai atacando os turistas ou o guarda-Smith com violência. Essa preferência clara por enganar em vez de agredir desqualifica ele do círculo da violência. O pecado dele é mais sutil e, para Dante, muito mais grave. E assim, depois de descartar a fraqueza e a violência, a gente chega na região mais profunda do inferno, aquela reservada para os pecados que usam a inteligência para o mal. Bem-vindo ao 8º círculo, o reino da fraude, também conhecido como Malebolge. Esse é o lugar dos pecadores que perverteram o maior dom da humanidade, a razão. Eles usaram a inteligência não para buscar a verdade, mas para enganar, para manipular, para tirar vantagem. Só familiar? A própria frase do Zé Colmeia, sou mais esperto que a média, faz dele o candidato perfeito para esse lugar. Agora, dentro do 8º círculo, sobram 2 possibilidades. Ele poderia estar na 8ª fossa como um conselheiro fraudulento por viver arrastando o pobre catatal para os seus crimes. É um argumento forte, sem dúvida. Só que a manipulação do catatal é um meio para atingir um fim. O objetivo final, a essência de todo e qualquer plano, é o roubo. O roubo não é só algo que ele faz, é quem ele é. Portanto, a resposta final é: ele pertence à 7ª fossa, a bolha dos ladrões. É isso, o veredito é final. E o castigo para os ladrões no inferno de Dante, olha, é um dos mais terríveis e ao mesmo tempo simbolicamente perfeitos de toda a obra.
A justiça no inferno de Dante funciona com base num princípio chamado contrapasso. A punição não é só um tormento aleatório, ela reflete e revela a natureza exata do pecado que a pessoa cometeu em vida. Em outras palavras, aquilo que você fez em vida, você se torna na morte. Para o ladrão, que em vida não respeitou a diferença entre meu e seu e violou a propriedade dos outros, a punição vai ser a perda da posse sobre o seu próprio corpo. A sétima fossa é basicamente um poço de serpentes, e lá os ladrões sofrem um ciclo eterno de transformações horríveis. Primeiro são mordidos e viram cinzas, só para se reconstituir de forma bem dolorosa. Depois, um monstro pode se fundir com eles, criando uma coisa bizarra, sem identidade. E na transformação mais cruel de todas, eles são forçados a trocar de forma com uma serpente. Eles perdem a própria identidade para a criatura, enquanto a criatura rouba deles. E essa é a essência do contrapasso. O Zé Colmeia, que tinha tanto orgulho da sua identidade, da sua inteligência, é condenado a perder isso para sempre. Aquele que roubava bens materiais, agora tem o seu próprio corpo, a sua própria forma roubada dele. A justiça poética aqui é terrível e absoluta. Tá, mas o resto da turma? O Catatal, o Guardsmith... Bom, a lógica de Dante não perdoa ninguém. O Catatal, coitado, ele é cúmplice, né? Mesmo reclamando, ele sempre se beneficia do roubo. Então, para ele, o destino é o mesmo, sétima fossa. E o Guardsmith? Ah, essa é genial. Ele é a lei, certo? No inferno, a imagem dele seria totalmente pervertida. Os demônios usariam o rosto do Guardsmith como uma máscara para atormentar o Zé Colmeia, como uma lembrança eterna de todos aqueles avisos, de cada "eu te avisei". No fim das contas, essa análise toda revela a tragédia moral que se esconde por trás da comédia. A história do Zé Colmeia não é sobre um urso faminto, é sobre a perversão do intelecto. A questão toda se resume a isto aqui. O Zé Colmeia usa a sua inteligência, que é um dom quase humano, não para buscar o bem, mas só para satisfazer os seus desejos mais básicos. Ele rejeita qualquer tipo de responsabilidade. Ele quer os bônus da inteligência sem o ônus da ética. E assim, a jornada de um simples urso de desenho animado pelo inferno nos deixa com uma pergunta muito humana e bem perturbadora. Quando a inteligência é separada da moralidade, para onde ela pode nos levar? Se não, para um poço de serpentes onde a gente perde a posse até de nós mesmos. Obrigado por acompanhar esta análise.